Bem-vindos ao espaço de reflexão e luz. No conteúdo do vídeo vou falar sobre a mais estranha, talvez a mais esdrúxula das combinações dos últimos tempos. Mais uma das armações criadas em território narcisista, envolvendo religião e política, para enganar aqueles desavisados. Instrumento para iludir as pessoas com baixa percepção e um senso crítico praticamente nulo. A expressão tornou-se conhecidíssima no Brasil e também no mundo, passando a ser instrumento de devoção para muitos. Estarei a falar da expressão, ou melhor, um slogan de campanha política, que encantou os fracos e assustou os fortes. Ou seja, Deus, pátria e família. Uma das colocações mais mal intencionadas de que se tenha registro. Não pela frase em si, mas pelo oportunismo de cunho narcísico ali contido. Pela má-fé de pessoas oportunistas. Antes de prosseguir com o conteúdo, deixamos claro que respeitamos as diversas opiniões, as escolhas de cada um, seja ela política ou religiosa. Mas não toleramos a imbecilidade de pessoas que querem se promover através dos golpes, usando o nome de Deus em vão. O que estamos assistindo desde o ano de 2018, quando o extremismo político e religioso ressurgiu e tomou o poder do país, é algo inaceitável, muito assustador. Mas o narcisismo possui este poder de enganar, de criar fatos, dominando as pessoas. Narcisismo tem o poder de fazer as pessoas acreditarem que o mal faz bem. O egoísmo interesseiro tomou conta de algumas lideranças políticas e também religiosas, arrastando-se para dentro da bolha, e ali ficando por mera comodidade. Onde aquele que gritar mais alto, vencerá o concurso da imbecilidade. Trilharam pelo caminho do quanto pior melhor. Vimos pessoas de família falando Deus, pátria e família segurando arma na mão, ou simplesmente fazendo o sinal de arminha. Quando não uma vovó ensinando seu netinho de colo a fazer o mesmo sinal. Brincam com coisa séria e acusam quem discordar deles, chamando de anticristo. O absurdo tomou conta de um cenário tão gigantesco, passando a ser aceito com naturalidade por uma camada cega da população, que as pessoas lúcidas passaram a ficar com medo de gente. Saiu do armário uma multidão que não fazíamos a mínima ideia de onde elas estavam. Ou até mesmo se um dia essas pessoas existiram. Não estamos falando aqui de loucos, bandidos ou sequestradores. Mas sim do seu irmão extremista, seu vizinho, seu dentista ou qualquer amigo. Repito, o narcisismo se alimenta dessas coisas e nunca o campo esteve tão fértil. Não tinha como a situação ser pior. Mas foi. O mesmo que uma orquestra de narcisistas sendo regida por um maestro psicopata. Normalmente quando falamos de narcisistas nos vem à mente os relacionamentos amorosos, e todas as demais convivências sociais turbulentas. Os conteúdos de reflexão e luz sempre abordaram e continuará abordando também estes temas. Mas o narcisismo é muito mais abrangente do que possamos imaginar. Às vezes você pode estar rodeado ou estar rodeada de inúmeros deles e responder que nunca conheceu alguém narcisista. Eles são falsos, manipuladores e querem roubar a sua inteligência. Estes extremistas políticos e também religiosos usam Deus como escudo. Uma cortina de fumaça para encobrir sua podridão. Parece mentira que assistimos a tudo isso estando no terceiro milênio. Imagina se essas pessoas conseguirem fazer tudo aquilo que têm vontade. Usam da falsa moralidade para atrair adeptos. Assim satisfazer o bem-estar de poucos em detrimento do povo honesto. Os espertalhões e mal-intencionados narcisistas plantaram a ideia. Os oportunistas se aproveitaram dela para sair do armário e tirar dividendos. Em terceiro vem uma camada sem senso crítico. Inocente ou não, totalmente manipulada para dar sustentação a estes malfeitores. Portanto, o modelo político proposto pelos extremistas é um sinal claro do narcisismo perverso em plena evolução. Eles acham graça e zombam do sofrimento alheio, como se tudo fosse natural. Para eles o pobre é um problema, enquanto o rico possui bens e ostenta o luxo porque é abençoado por Deus. Líderes religiosos das mais diversas crenças ajudaram a disseminar fake news absurdos, levando a desinformação para dentro dos lares. Enfim, tudo isso aconteceu e ainda acontece porque o narcisismo existe, estando impregnado na mente sombria dessa gente. Precisamos exercitar o cérebro e ter o mínimo de discernimento para saber separar o joio do trigo. Para entender que, onde existe Deus, pátria e família, jamais uma arma deveria entrar, nem mesmo ser mencionada. O narcisista consegue dar um falso sentido até nas coisas mais improváveis para te enganar e tirar proveito.
Engana-se quem pensa que nunca sofreu com uma pessoa narcisista. Não precisa namorar ou se casar com um deles para ter prejuízo. Os extremistas causam desequilíbrio emocional nas pessoas só pelos pensamentos que alimentam e espalham, pela maneira como se comportam ou se expressam com suas loucuras e alucinações. Só por estarem à sua volta já causam danos irreparáveis de forma silenciosa. As diversas religiões, por exemplo, embarcaram cegamente no Titanic político do extremismo, sem ter feito uma análise prévia da embarcação e para onde levariam. Falam de Deus aos gritos no púlpito, e usam da mentira rasteira e barata para confundir pessoas de bem. A maneira agressiva como os pregadores se dirigem aos fiéis, lembra muito bem os discursos do imperialismo. A comunicação cultural nos templos de modo geral, tem seu foco inteiramente direcionado a derrotar um suposto inimigo. Fruto da própria imaginação, podendo criar ideias separatistas na sociedade sem precedentes. Associado ao interesse político e ao narcisismo ali contido, fazendo uso da expressão inimigo por repetidas vezes, certamente vai induzir a violência e a intolerância generalizada, podendo não acabar bem. O extremismo promove o ódio disfarçado de moralidade. Tudo aquilo que as pessoas narcisistas categoricamente sabem fazer com as pessoas. Não falar e não tocar nestas questões, simplesmente por achar um assunto delicado, ou para poupar quem discorda das nossas colocações seria covardia. Estaríamos endossando a desinformação. Repito, a escolha de cada um é livre. Aceitá-las ou não, cabe somente a você. Obrigado por assistir. Deixe o seu like. Deixe também o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão e luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.